Olá pessoal, eu sou a Emérita Prieto Vidal Freschi, sou de telecomunicações. Hoje eu estou aposentada, mas trabalhei 34 anos na telecomunicações. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Já tivemos aqui, por algumas vezes, esse professor fabuloso, admirável, professor Rogério Barros, e hoje nós vamos falar de um assunto que ele vem desde os primórdios aí, ele vai contextualizar isso, mas nós vamos falar do que está acontecendo no mundo aí, esses conflitos. Professor Rogério, gratidão, viu? Mais uma vez. Obrigado. Uma honra estar aqui. A honra é minha. Professor, por favor, você poderia falar um pouquinho aí, todo mundo sabe que a Terra, o mundo é um só, né? Que a quantidade de territórios igualzinho, não consegue expandir assim para fora, né? Nesse contexto, né? É lógico que talvez alguns anos a gente vai para Marte, vai para outros lugares aí, mas no momento é isso daí. Por que, sabendo disso, o ser humano ainda quer conquistar cada vez mais territórios, ou por religião, né? Ou por, sei lá, necessidade própria de mostrar poder? Olha, Kate, a gente poderia aqui passar por vários pontos que definem a necessidade do ser humano estar expandindo ou guardando os seus territórios, né? Mas você vai falar da escrita, né? eu vou falar, mas eu diria o seguinte: desde os primórdios, o equilíbrio de poder, a balança de poder é que pauta os relacionamentos, né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre, por exemplo, vou pegar um dos conflitos de hoje e vou lá para trás. Perfeito. Nós temos, nos dias atuais, um conflito civil no território de Israel entre um grupo chamado Hamas, que fica na faixa de Gaza, né? E o próprio Israel. Israel foi fundado na sua última versão, veja, última versão, em 14 de maio de 1948. Sim. Né? E esse conflito. Mas qual foi a primeira versão? Quando tudo isso começou? Desde 4.000 anos antes de Cristo, que nós temos referência histórica da escrita, aquele território ele tem uma busca de equilíbrio de poder, né? Então, tudo surge a partir do relacionamento daqueles que já estavam naquela terra e depois da chegada de Abraão. Abraão vivia ali na Mesopotâmia. Sim. Hoje nós temos o Iraque ali, né? Um pouquinho mais para cima nós temos o Irã, mas o Iraque fica para cá. Então ali surge a vinda de Abraão pelo norte desse território, e aí a família de Abraão vai crescendo e há uma cisão nesta família de Abraão. Ismael, que é o primeiro filho, vai para um lado. Aquela coisa que teve para extravagar, né? Exatamente. E Isaac vai para o outro. Desde este momento, nós temos esse conflito. Só para que a gente possa ter uma ideia, depois do segundo filho, que é Isaac, né? Depois desse segundo filho, que é Isaac, Isaac tem uma série de filhos. Esta série de filhos que nasce a partir de Isaac, entre todos eles, não vou me aprofundar, entre todos eles tem um filho, um descendente que chama Judá. Por isso que existe a religião judaica. Judá, que nasce de Israel. Então, Judá nasce de Israel, que é Jacó, ok? Então, Israel é o nome do pai, então o território que se vive é Israel, que era o reino de Israel.
e a religião passou a ter nome de um patriarca, que era Judá. Ok. Todos aqueles que não faziam parte desse reino de Israel, que nasceram de Abraão, passaram a confessar o islamismo. Vou repetir. Ok, entendi. Entendeu? Mas historicamente é como se fosse uma briga de família. É uma briga de família até hoje. Até hoje. É uma briga de família. Certo. É uma briga de família. Por quê? Eu sei que são muitas histórias, mas só para a gente não confundir. Poxa, de um único homem que foi colonizar aquele lugar, que foi morar naquele lugar, nascem filhos, netos e bisnetos deste nascimento ou destes nascimentos. Surgiu um homem chamado Judá, ok? E este homem chamado Judá, ele dá origem a uma religião. Todos aqueles que não são deste canal familiar, dessa árvore familiar, passam a ser Islã. Então, o que se chama de árabe também, né? que é o espaço. Então, o que acontece? Quando a gente olha esta briga de família, que é uma briga de família até os dias de hoje, a gente tem a seguinte percepção: pós-Segunda Guerra Mundial, para que o mundo, o mundo é muito grande, né? Para a gente chamar planeta de mundo, né? É verdade. O mundo é muito grande para a gente falar. Sim. O planeta, né? O planeta, para pedir desculpas em meio às atrocidades ocorridas ao povo judeu na Segunda Guerra Mundial, Sim. um pedido de desculpas foi entregar o território da Palestina, que era do Reino Unido, entregar para este povo e falar: olha, você vai fazer um território aí. No começo tinha lá 20% de judeus para 80% de árabes ou da religião do Islã. Hoje existe a faixa de Gaza e a Cisjordânia, com árabes, e todo o outro resto com judeus, né? E também tem, são 3 territórios que os árabes ocupam: a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia. Por que Cisjordânia? Porque é antes do Rio Jordão. Cisjordânia fica para este lado, olhando para o mapa, lado esquerdo, e Transjordânia para o outro lado, que hoje é a própria Jordânia. Chamava-se Transjordânia. Então, neste emaranhado familiar, né, Israel, nos dias de hoje, foi tomando conta, porque também foi financiado pelo poderio norte-americano, armamento, e os bancos norte-americanos, na sua grande maioria, são fundados pelo povo judeu. O povo judeu está ali posto nesse território e precisa, neste momento, entender que este povo palestino chegou num momento em que não suporta mais também não ter uma terra. Não justifica Hamas também fazer uma atrocidade, nada justifica a morte de pessoas, nada justifica. Agora, existe uma cultura dentro do povo que precisa se reerguer e retomar uma casa que desde 48 foi tomada deles. Ok. Entendeu? E naquela guerra dos 6 dias, da 1967 lá no Moshe Dayan, Sim. também foi houve uma briga lá também. Uma briga, exatamente, mas ali você vê. Era pontual, né? Mas ali você tem 20 anos já de Israel buscando a supremacia e buscando ser o dono daquele território. Ou seja, o que acontece? Se um árabe nasce dentro da faixa de Gaza, ele é israelita. Entendi. Entendeu? Só que na cabeça dele Ele é árabe ainda. Ele é árabe ainda. Agora, recentemente, engrossou a lista
daqueles que entendem que a Palestina, ou a faixa de Gaza, ela é hegemônica e ela precisa realmente responder como uma nação. Isso já está na ONU. Para mais de 150 países já percebem isso. Poucos países não percebem ou não assinam isso. A Espanha, eu falo da Espanha porque também tem metade espanhol, né? Metade Brasil, metade espanhol. A Espanha agora reconheceu a Palestina como sendo um território que precisa ter representação na ONU. Agora, por que isso não acontece então? Por que de uma vez por todas não se reconhece a Palestina? Porque o xerife do mundo... Estados Unidos. E o olhar é diferente, né? E o olhar é diferente. Por quê? Porque esse olhar dos Estados Unidos é um olhar também religioso. Porque quando se abre a Bíblia é formada por Antigo e Novo Testamento. Sim. Tá certo? O que fundou os Estados Unidos, basicamente, foram os puritanos, foram crentes puritanos, evangélicos puritanos. Sim. Então, assim, a referência de origem dos Estados Unidos também é uma referência cristã, né? Mas também do Antigo Testamento. É verdade. É uma referência do Antigo Testamento. Então, olha que coisa. Israel, o governo de Israel, vive de forma latente o Antigo Testamento, porque eles só têm o Antigo, eles são cristãos, que eles chamam de Tanakh, eles vivem o Antigo Testamento. Dentro da Bíblia cristã, você tem o Novo Testamento, que é Cristo, e o Antigo Testamento, que é dos judeus. Por isso que o povo evangélico se identifica demais com Israel, por conta do Antigo Testamento. Davi, Moisés, Abraão, e aí vai por fora, né? Aí nós temos todos os personagens. Então, quando isso vai se resolver? Não vai. É verdade. Como internacionalista, eu diria, isso não se resolve. Até porque amanhã, se acontecer, o povo árabe passa a ter um território chamado Palestina, seja lá o que for, ou qualquer outro nome que eles queiram dar, tá certo? Continua sendo vizinho de Israel e vai continuar a provocação, porque desde 4.000 anos isso acontece. Então, seria muito ingênuo da nossa parte achar que qualquer tratado pudesse acabar com essa guerra. Rogério, então não se trata só de, sei lá, um pouquinho mais da conquista do território. O xerife é o maior produtor de armas do mundo e precisa testar essas armas. Precisa testar, não tem dúvida. O comércio de armas, ele pauta as guerras, isso não tem dúvida. E a tecnologia dele vai aumentando cada vez mais, né? Exatamente. Essa tecnologia que hoje, com inteligência artificial, os drones, nem se coloca mais em risco os exércitos, né? Essas grandes potências, o Irã inclusive, por que o Irã, todas as vezes que surge um conflito na região, o Irã se mostra defensor da região? Porque culturalmente o Irã é a herança do povo persa. O povo persa, Dário, ou Darius, o grande, foi persa. Então o Irã tem esse instinto de guerra, tem esse DNA de reação, porque ele que era o império persa, que tinha todo aquele território. Você vê, qualquer outro país busca negociar, conversar, mas o Irã não. O Irã também tem armas atômicas. Exatamente. Né? Por conta do seu DNA. E está construindo foguetes também. Também construindo foguetes, e aí começa a amarrar situações diplomáticas com China, com Rússia, mesmo não sendo comunista, porque o Irã é uma teocracia, né? Sim. Ok, não é uma autocracia. O que seria uma autocracia? A autocracia, existe uma votação. Por exemplo, na Rússia, ocorreu a votação popular e o Putin ganhou. Mas só ganhou por quê? Porque os candidatos, eles sobem pelo caminho, né? Não sobrevive nenhum para concorrer com ele. É o que acontece na Venezuela também. São autocracias. As autocracias dos dias de hoje, nós há 30 anos atrás chamaríamos de ditaduras. Mas hoje a gente chama de autocracia porque existe a legitimidade de um voto
ainda que, digamos, um voto direcionado. Ô Rogério, aquele conceito que a gente tinha quando era pequeno, olha, se você for bom, você vai para o céu, se você for mal, você vai para o inferno. Para os líderes aí não vale nada, né? Infelizmente. Olha, se você for, por exemplo, tomar por base a religião do Islã, eles estão combatendo o mal, então eles vão para o céu porque estão combatendo o mal. Mesmo que morra a gente. Se você pegar pelo contexto até dos Estados Unidos, que é um país cristão, né, que teve a coragem de soltar uma bomba atômica. É verdade, em 45. Em 45, né? Sim. Teve a coragem no dia 6 de agosto de 45, Hiroshima, e 9 de agosto de 45, duas datas, eles tiveram a coragem de dizimar um espaço no Japão e depois foram lá com o plano Marshall tentar reconstruir. Mas quem teve essa coragem? Foi o país cristão. É verdade. Isso é assustador, né? Então, assim, olha a que ponto chega a mente humana quando o poder está na sua mão, quando o botão está na sua mão. Então, quando a gente olha para esses senhores, eles, obviamente, qual é a leitura que nós temos? É criar uma malha de proteção para cada um que está no poder, para se privilegiar disso, mesmo que possa custar vidas de outro ser humano. Olha, a parte de relações internacionais de alguma forma é fascinante, né? Ô, Rogério, mas eu acho importante você ter falado isso, porque assim, o leigo, para ele é diferente o olhar, né? É diferente. Quando o relações internacionais, ele é assim, eu acho que assim, ele vê o todo, né? Assim, para poder ter informação mais localizada e consegue ver assim, o que realmente impacta, né? Não só a emoção da coisa, mas assim, o que de fato racionalmente impacta. Exatamente. Veja, na crise dos mísseis dos anos 70, quando a Rússia colocou mísseis em Cuba, sim, né, e o presidente Kennedy assinou um tratado que nunca invadiria Cuba, desde que o míssil não fosse disparado atômico para lá, ou qualquer tipo de potência de míssil, nós temos as relações internacionais conseguindo mais amenizar os conflitos, os diplomatas, do que propriamente surgirem os conflitos. Então, graças aos internacionalistas, os diplomatas, aqueles que ficam no meio do caminho, se não fosse essa classe de colegas aí, realmente teríamos muito mais guerras no mundo. Henrique Kissinger foi um grande... Relações internacionais hoje, não só na diplomacia, sabe, Kendi? Mas comércio exterior, de certa forma, os cursos de RI ensinam também comércio exterior, ensina história, ensina legislação. Você que quer fazer, por exemplo, está pensando o que fazer, né? Ensina sociologia, antropologia, diplomacia, política externa, política interna. Então, relações internacionais, realmente, poxa, eu fui a primeira turma de RI do Rio Branco, primeira turma. Que bacana. Né? Então, eu diria que nesse tempo de formado aí, relações internacionais traz uma grande contribuição profissional e para a humanidade, não tenho dúvida. Perfeito. Rogério, quer deixar seus contatos, por favor? Claro. Olha, você pode me achar no Instagram ou no TikTok, Professor Doutor Rogério Barrios, Professor Doutor Rogério Barrios. Estarei lá te esperando para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bem? Perfeito. Gratidão, sempre muito bom rever. Obrigado, Keide. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Ok. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico professor doutor Rogério Barrios, nós trazemos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.